Ok, torcedor bicolor, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no seu canal MB Paixão, né? Bora falar do Papão da Curuzu, o maior campeão da Amazônia, o maior clube do norte e centro-oeste do Brasil. Positivo? Se você não for inscrito no canal, te inscreve, ativa o sininho para as notificações, né? Não esquece de deixar o like, ok? Que o seu like é muito importante para que a gente leve o nome do Papão da Curuzu aonde ele nunca chegou, porque a gente sabe que os caminhos da internet, né, são ilimitados, perfeito? Bora levar o Papão aí para aonde ele nunca alcançou, beleza? E olha que o Papão nos ajuda muito, pois já disputou até Libertadores, hein, pessoal? Não esqueçam disso, certo? O que a gente vai falar do Papão hoje? Bora falar dos jogos, né, que estão ocorrendo e que estão fazendo parte aí dessa 30ª rodada. Rodada essa que a partida do Paysandu ontem terminou empatada em 1-1. Muitos outros resultados dessa rodada estão tendo como placar decisivo aí o empate, né? Muitas estão terminando empatadas, né? Bora ver como isso pode repercutir no campeonato, beleza? Principalmente na busca aí, principalmente naquela galera, né, que está buscando a permanência na Série B. Perfeito, assim como o Papão da Curuzu, que está tentando aí engatar uma reação e para que possa continuar lutando pela permanência, ok? Então, depois da nossa vinheta, mas antes um recadinho para você da nossa promoção, aí eu quero que vocês participem, né? E agora a gente vai pro recadinho, depois a vinheta e depois a gente volta para falar do Papão da Curuzu, ok? Olá, torcedor bicolor, saudações para o torcedor do maior campeão do norte e centro-oeste do Brasil. Eu estou vindo aqui para comunicar e anunciar o início da nossa promoção, né? Nós estabelecemos uma meta, pessoal, de 1000 inscritos, né? E ao chegarmos a 1000 inscritos, será sorteado no canal MB Paixão a nova camisa do Papão da Curuzu, o uniforme número 3, a camisa New Black, que você vai ver aqui. Perfeito? Essa aí é a minha. Corra atrás da sua. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe, né? Que aquela pessoa que for mais assídua nos vídeos até a gente bater 1000 inscritos será contemplado com essa camisa New Black, certo? Lembrando, essa aí é a minha, a sua tá aqui aguardando a sua participação. Tamo junto, rumo à permanência do Papão na Série B. É isso, bora pra cima. Ok, torcedor bicolor, estamos de volta, bora falar do Papão da Curuzu sem enrolação, vamos direto ao assunto, né? Nossa primeira pauta, pessoal, é a repercussão, né? Nesses 2 dias aí após o jogo. Como vocês bem sabem, o Paysandu enfrentou o Cuiabá na quinta-feira no Bampará Curuzu às 19 horas, né? O jogo terminou empatado, gol de Maurício Garcês de pênalti, né? Tá? A gente tem aqui algumas informações que não são muito, não são muito boas assim para o torcedor, não deixam um torcedor muito feliz, né? Principalmente com relação ao Maurício Garcês, tá? Foi veiculado na mídia aí no YouTube, principalmente na mídia alternativa, né? Eu não ouvi isso na mídia tradicional, né? Através do Fanático Bicolor, né? Que foi o primeiro canal que eu ouvi essa informação. Ouvi a informação também no Black Cartel e fiquei sabendo que essa informação foi veiculada ali no canal do Lesado Azulino, né? Na verdade, Legado Azulino, perfeito? Tá? Pessoal, seguinte, um recadinho pro torcedor do Papão agora, tá? Eu queria dizer a você que acalmasse o seu coração. Eu sei que você não gostou, você que é torcedor do Paysandu, você não gostou de ver, né, de saber do interesse da cadela de peruca no Maurício Garcês, né? Tá? Eu te confesso que eu também não gostei, tá?
mas eu sou muito tranquilo com relação a isso e eu queria que você ficasse também, certo? Eu queria que você, torcedor bicolor, ficasse, porque primeiramente, né, a gente só tem que ter um foco nesse momento, né, que é a permanência na Série B. Nós, como torcedores, a gente tem que se blindar de muita coisa que está sendo dita com relação ao Paysandu. Para você ter uma ideia, tem canal aí que está dando como favas contadas o rebaixamento do Paysandu. Se nós ficarmos dando ibope, ficamos deixando essa informação entrar no nosso coração, a gente fica abalado. Por quê? Porque a gente está vendo que a equipe está na lanterna, que a equipe precisa de uma sequência de vitórias para sair da zona, e a gente vê pessoas falando que é difícil, que é impossível, que o Paysandu já está rebaixado. Isso não é bom. Isso não é bom para nós, isso não é bom para os jogadores, isso não é bom para a diretoria, né? Isso não é bom. Então eu peço que a gente tenha a hombridade de focar no nosso objetivo, né? Que é a manutenção. Esse recado também para os jogadores, se eles conseguirem ter acesso a esse vídeo. Por falar em acesso, deixa teu like, te inscreve no canal se você não for inscrito e compartilha esse vídeo com os teus amigos, familiares, tá? Para que a gente possa ter um alcance bom e esse vídeo chegar aos jogadores, à diretoria, porque essa mensagem ela é importante, perfeito? Então você, torcedor, não acalma o teu coração, né? Não leva para o coração essa informação, tá? Querer nem sempre é poder, tá? Querer nem sempre é poder, certo? Então, para que a cadela de peruca tenha o Garcês na próxima temporada, né, já que só pode para a próxima, para essa não pode, tá? Ela tem que desembolsar, cerca de 4 milhões de reais para o Avaí, que é o detentor do passe do jogador, tá certo? Que é esse valor, é o valor mais ou menos da multa rescisória, né? Multa rescisória do atleta junto ao dono do seu passe, que é o Avaí, perfeito? Clube que emprestou o atleta para o Paysandu até o final da Série B deste ano, tá? Então acabou a Série B, a tendência é que o Garcês volte para o Avaí. Galera, uma coisa que é certa, se o Garcês, que está se destacando, isso aí todo mundo sabe, isso aí todo mundo está vendo, se ele está despertando o interesse de equipes que não são o Avaí, o que você pensa que está acontecendo no Avaí? Se ele está despertando o interesse de outras equipes que não é o Paysandu, que não é o próprio Avaí, que é o dono do passe, o que você acha que está acontecendo dentro do Paysandu? O que você acha que está acontecendo dentro do Avaí? É lógico que o Paysandu tem interesse em manter o Garcês, é lógico, mas o Paysandu precisa, né, finalizar essa temporada, precisa saber o resultado dessa competição, se vai cair, se não vai cair, para que o Paysandu possa fazer um investimento de pagar os 4 milhões de multa rescisória pelo atleta, já que o Paysandu tem a prioridade na compra, porque o Garcês só está se destacando porque está atuando pelo Paysandu. Então o Paysandu não só está se beneficiando das boas partidas do Garcês, mas como também está dando totais condições para que ele desempenhe um bom futebol. Então o Paysandu tem o direito de ter prioridade nessa compra. Então acalma o teu coração. Não é porque os caras estão encantados, né? Porque esses caras eles são empolgados, né? Principalmente os atletas, principalmente a diretoria da cadela de peruca é empolgada. Ela acha que ela está a um passo de ir para a Série A e não está. Tá certo? Então a gente tem que muita coisa, ainda tem muita água para se movimentar aí debaixo dessa ponte, né? Vai passar muita água debaixo dessa ponte até finalizar essas 8 rodadas que restam para terminar a Série B, certo? Então assim, o Paysandu vai definir o seu destino. Assim que o Paysandu definir o seu destino, eu tenho certeza que o Paysandu vai querer contar com o Garcês,
vai sentar com o jogador e vai tentar fazer uma proposta que seja boa, tanto para a equipe quanto para o Avaí, quanto para o jogador, certo? E eu tenho certeza que a identificação do Garcês com a torcida vai fazer com que ele não vá para outro clube, né? Se ele quiser sair do Paysandu, vai voltar para o Avaí ou vai para um clube da Série A, não vai fechar com o clube da Série B, né? Eu acho que é por esse objetivo que o Garcês está trabalhando, né? Está trabalhando tão forte. Muitas das vezes não é nem para ficar no Paysandu, mas muitas das vezes é aproveitar um bom momento para galgar uma equipe da Série A, porque vocês sabem que carreira de jogador é uma carreira curta, né? É tiro curto, você tem que aproveitar as oportunidades que você tem. E eu creio que essa oportunidade não seja a Cadela de Peruca, né? A gente já viu muitos jogadores aí que mudaram de equipe em momento ruim, quer dizer, em momento bom, onde estavam atuando bem, e na sua equipe nova não foram aproveitados. Nós temos dois exemplos bem recentes. Nós temos o Borazzi no Criciúma, que infelizmente seu futebol, eu falei, o Borazzi nunca me enganou, o Borazzi, tá, gente? Atuou muito bem pelo Paysandu em certos momentos, mas não é aquele craque pra gente ficar sendo viúva do Borazzi, não, né? Muito menos o Nicolas, tá certo? E o Wesley Garcia é outro exemplo, que saiu do Paysandu como uma promessa, né? Foi contratado pelo Goiás e não está sendo aproveitado, né? Não está sendo aproveitado, pelo menos não como seria no Paysandu. Para você ter uma ideia, o jogo em que o Garcês teve maior minutagem foi justamente contra o Paysandu. No Goiás ele entra em algumas partidas de forma esporádica. Como ele não consegue fazer gol como ele fazia aqui, ele sempre está entrando em poucos minutos nos jogos do Goiás, tá certo? Então o Remo, inclusive, a Cadela de Peruca, inclusive, tem interesse ainda no Wesley Garcia, tá? Porque eu acho que a Cadela de Peruca tem interesse até em mudar de cor, né? Virar azul celeste. Eu acho que sim, né? Porque o que aparece aqui, eles querem ficar fuçando, né? Mas isso aí, pessoal, como eu tô te falando, isso não me preocupa, né? Muitas das vezes a gente não gosta, mas isso não me preocupa. Eles vão ter que fazer as tratativas lá com o Avaí. Depois que o Paysandu disser não para o Garcês, disser que não tem condições de trazer o Garcês em definitivo, aí sim, pessoal, aí sim eles podem iniciar uma conversa, né, para ter o Garcês, certo? Tudo bem? Então vamos acalmar o nosso coração, vamos focar no que interessa, que é a permanência do Papão da Curuzu na Série B, porque muitas dessas informações, pessoal, botem na cabeça de vocês, muitas dessas informações veiculadas na mídia são informações com o objetivo de tumultuar o trabalho dentro do Paysandu. Porque eu vou falar o porquê. Porque quando eles vão falar da Cadela de Peruca que está bem no campeonato, eles falam de futebol. Eles falam de como a Cadela de Peruca está jogando. Eles falam de quem entra, de quem sai, de quem atua, de quem não atua, de quem é o artilheiro, quem não é. Por quê? Porque eles estão em momento bom. Só que a maior audiência deles é em cima do Paysandu, porque desgraça atrai informação. Por que eles focaram tanto nesse protesto que teve na Avenida Nazaré, em frente à sede do Paysandu, e deixaram de falar do jogo Paysandu e Cuiabá? Por quê? Por que tu acha? Porque a crise, ela gera mais holofote para cima daquela equipe. Então, para eles é interessante que o Paysandu seja rebaixado, para que eles continuem falando mal do Paysandu e enaltecendo uma campanha de zebra da Cadela de Peruca, certo? Uma campanha de zebra da Cadela de Peruca. Então não leva essas informações para o coração. O Paysandu não tem que se abalar com essas informações externas. Vocês viram aí o que os jornalistas falaram do protesto, dando informações sem base, né? Ou se tem base, não mostraram base nenhuma, só falaram. Tanto que a menina foi lá no programa e desmentiu, né? E desmentiu, né? Deu a cara a tapa, foi lá e desmentiu a situação. Perfeito? Então vamos ter cuidado com o que a gente leva para o coração.
porque nós sabemos que o Paysandu é muito grande, o Paysandu não é só isso, e o Paysandu não vai cair para a Série C. Nós vamos fazer agora 2 jogos, Botafogo de Ribeirão Preto, São Paulo, e vamos pegar a Cadela de Peruca, né, no Mangueirão, mando do Paysandu, e vamos vencer essas 2 partidas. Eu acredito, a gente vai para cima e vamos vencer, vamos sair dessa situação. Beleza, galera? Tudo bem? Então bora para cima. Bora falar dessa tabela, né? Bora falar da tabela. Vamos falar aqui dos jogos de hoje pela 30ª rodada. Vamos falar da Série B, né? Vamos falar aí dessa continuidade da rodada, né? Os jogos que já terminaram de hoje, né? O Volta Redonda empatou em 0 a 0 com o Goiás, e a Chapecoense venceu o Novo Horizontino por 1 a 0, né? Ainda está em andamento o jogo entre Ferroviária e América Mineiro, que está 1 a 1. Uma curiosidade dessa 30ª rodada, 6 partidas estão empatadas, né? 5 delas já é placar definitivo, e apenas o América e a Ferroviária estão ainda jogando, empatando em 1 a 1, né? Esse resultado de empate em 1 a 1 é bom para o Paysandu, né? É muito bom para a gente. Espero que esse final de jogo permaneça com esse placar, né? E a gente possa aí ficar mais próximos dessas equipes que estão empatando e perdendo, né? Como o próprio Botafogo de Ribeirão Preto. Se a gente vence, né, galera? A gente estava bem pertinho do Botafogo agora, né? Mas estamos a 3 pontos deles. O Paysandu ganhando, o Paysandu ainda fica atrás do Botafogo por conta do número de vitórias. O Botafogo tem 8, nós temos 5. Perdão, o Botafogo tem 7 vitórias, nós temos 5, né? E o Paysandu vencendo o próprio Botafogo, o Paysandu só pode chegar a 6 vitórias. Só que o Paysandu tem um saldo melhor que o do Amazonas, né? O saldo de gols do Paysandu é o melhor do que o do Amazonas, que é o saldo, que é o segundo critério de desempate. Como a gente vai empatar em vitórias com o Amazonas, o posicionamento vai ser decidido no saldo de gol. O nosso saldo é melhor. Se o Paysandu vencer por 1 a 0, por exemplo, o saldo melhora para -9 e o saldo do Amazonas é de -15. Então, o Paysandu sai da lanterna e fica empatado em pontos com o Botafogo. Até se rolar um empate entre Amazonas e Criciúma na próxima rodada, o Paysandu vencendo também joga a lanterna na mão do Amazonas, né? Mas aí a gente tem que torcer para o Criciúma vencer o Amazonas, para que o nosso caminho fique mais fácil. É para isso que a gente tem que torcer agora, para que a tabela deixe a trajetória do Paysandu rumo à permanência na Série B mais tranquila, tá? Tudo bem? E eu creio que vai dar certo, pessoal, vai dar certo, tá? O meu medo só é que o Paysandu mesmo não se ajuda. Por exemplo, se a gente vence o Cuiabá, nós estávamos agora com 28 pontos, né? Na verdade estávamos com 25, né? E aí empatamos, fomos a 26, mas se tivéssemos vencido, somaríamos 3 pontos e não um só, iríamos a 28, mesma pontuação do Amazonas que empatou hoje, estaríamos fora da lanterna. A lanterna seria do Amazonas, certo? Então bora torcer aí por mais tropeços dessa galera e que a gente possa vencer, né? Ter mais uma vitória o quanto antes aí, pra gente poder sair de vez dessa lanterna, tá, pessoal? Nós temos 2 jogos agora, como eu já disse, Botafogo de Ribeirão Preto e Cadela de Peruca, e vamos ganhar esses 2 jogos. Escutem o que eu tô falando para vocês, vamos vencer essas 2 partidas. Eu acredito no Paysandu, eu acredito nessa camisa, tá, pessoal? Tá certo? Então, assim, o Paysandu, né, ele tá de olho, né, nesse jogo entre América e Ferroviária, né? Os outros 2 jogos são amanhã, né? Operário e Clube Sem Rumo, né? Nosso pequeno rival. E Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, esse jogo lá no Antônio Ascioli, lá em Goiânia, tá? Tudo bem? Então vamos esperar aí como vai se desenrolar, né, esse jogo. Lembrando que esse jogo entre Operário e Cadela de Peruca, se o Operário vencer, o Operário vai a 42 pontos, mesmo número de pontos da Cadela de Peruca, tá?
E o Operário, ele tem 10 vitórias. Se ele vencer, ele vai a 11, tá? Ele ultrapassa a Cadela de Peruca, que tem 10 vitórias. Se a gente for olhar a tabela, a Cadela de Peruca com 10 vitórias, ela tem exatamente o dobro de vitórias do Paysandu, né? Que são 5. Então, eu acho que a gente tem condições de galgar mais 5 vitórias, né? E chegar a essas 10 vitórias aí, certo? Vencendo o Botafogo, vamos para a sexta. Vencendo a Cadela de Peruca, vamos para a 7ª vitória. E a gente pode, a partir daí, vencer os jogos no confronto direto contra o Amazonas, né? Temos confronto direto contra o Amazonas. Se a gente for olhar aqui, né, quais são os nossos próximos jogos? Quais são os próximos jogos do Paysandu? O Paysandu enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto, tá? Fora de casa, tá? O Paysandu enfrenta a Cadela de Peruca em casa, tá? Porque o mando é do Paysandu, certo? Tá? Enfrenta em casa, ok? Tá? Vamos jogar com a Cadela de Peruca em casa. Vamos enfrentar a Ferroviária, tá? Fora de casa, certo? Vamos enfrentar o Avaí em casa, tá? Então esses são os 4 próximos jogos do Paysandu. Botafogo de Ribeirão Preto, confronto direto, tá? Clássico contra a Cadela de Peruca. Paysandu e Ferroviária, também confronto direto. E caso o Paysandu vença o Botafogo e a Cadela de Peruca, se vencer a Ferroviária, vira jogo, confronto direto também contra o Avaí, né? E também contra o Atlético Goianiense. Então eu tenho muita esperança que essa sequência, né, que não é uma sequência tão dura para o Paysandu, possa se tornar a salvação do Paysandu no campeonato aos 35 do segundo tempo ali nessa competição que é a Série B. Uma competição que não é fácil, uma competição que é muito assim decidida nos detalhes. As partidas são decididas no detalhe. É uma competição acirrada, onde a gente tem que reagir o quanto antes. E a nossa reação foi contra o Criciúma, né? Tropeçamos contra o Botafogo, né? Perdão, contra o Cuiabá, tá? E nós temos totais condições de retomar o caminho das vitórias contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Vamos torcer muito, vamos chegar aí forte para essa partida, né? O Paysandu tem aí totais condições de vencer e buscar mais 3 pontos. E ir para o clássico grandão, né? Porque a gente precisa ir de cabeça erguida para esse clássico contra a Cadela de Peruca, porque ele também é decisivo e está nos nossos planos vencer esse repar. Como eu já disse, vamos vencer esse repar. Esse repar aqui é mais 3 pontos na conta do Papão da Curuzu. Pode usar a minha fala aí se a gente perder, mas eu estou confiante que o Paysandu vai dar a volta por cima e a gente vai sair da zona do rebaixamento justamente contra a Cadela de Peruca, somando esses 6 pontos aqui desses 2 jogos. Enquanto que o caminho delas não é tão fácil, né? Elas vão enfrentar aí na próxima rodada, tem esse jogo deles aí contra o Operário fora de casa, e também tem um jogo muito difícil contra o Atlético Paranaense, que não sabe o que é perder as 7 rodadas, tá? Então, assim, e esse jogo deles é fora, né? É fora, não, na verdade esse jogo é em casa, né? Contra o Atlético Paranaense. Então, a gente tem aí muitas chances, né? Muitas chances de conseguir bons resultados nesses 4 próximos jogos que virão, né, pela Série B. Perfeito, galera? Tudo bem? Um outro detalhe aqui que eu queria comentar com vocês, né? Aqui é que esse jogo tem até uma reportagem aqui no GE, tá? Que diz que será nosso jogo mais importante do ano, né? Confronto diante do Botafogo de Ribeirão Preto. A expectativa para
para essa partida é muito grande. O Paysandu corre contra o tempo aí para marcar mais 3 pontos, para sair dessa zona do rebaixamento, né? Ó, Botafogo de Ribeirão Preto perdeu para o Curitiba 2-0 fora de casa. Vai enfrentar o Paysandu em casa, também precisando vencer porque está na zona do rebaixamento, vem muito pressionado, né? Mas o Paysandu, como eu estou dizendo, o Paysandu tem jogos-chave fora de casa, tal qual foi contra o Criciúma, onde a pressão não vai ser tão grande. O Paysandu vai ali realmente focado para vencer a partida e garantir mais 3 pontos aí. Eu acho que o Paysandu nesse jogo conta com o retorno do Diogo. Eu acho que o Diogo Oliveira vai retornar a titularidade contra o Botafogo, né? Porque a gente crê que é o momento. Eu acho que ele já esfriou a cabeça, eu acho que já está bem melhor, né? Já tirou aquela pressão das costas, tá? Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui, né? As nossas expectativas para essas próximas 4 rodadas são as melhores possíveis. Se você chegou comigo até aqui nesse momento, deixa seu like, ativa o sininho para as notificações, se inscreve no canal, tá? E compartilha o vídeo, né? Compartilha o vídeo para que a gente possa chegar, né, com o nome do Papão aí a lugares que a gente almeja chegar, em lugares bem mais longe, bem mais abrangentes, né? E ser aí uma referência, né? E ser uma referência de um canal do Papão da Curuzu, beleza? Tamo junto, vou ficando por aqui, fui!